Please listen carefully. Oi, eu sou Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu, Ator. Você vai entendendo que cada um tem uma história. Para uns acontece aos 18, para outros acontece aos 40. E acontece, para de acontecer, e acontece de outra maneira. Exatamente. Oi, o episódio já vai começar. Mas antes eu queria te dar um recado. O podcast agora tem uma conta no PicPay. O que você acha de ser um apoiador dessa ideia? Se você quiser unir forças com a arte e colaborar, o link está na descrição. Agora vamos ao episódio de hoje. Quero agradecer de coração você, meu amigo, Marcelo Várzea. Seja bem-vindo ao Eu Ator. Acredito que esse papo vai incentivar muitos jovens aí que escutam o podcast. E o propósito é esse, da gente incentivar e compartilhar um pouco dessa trajetória. E aí eu já queria começar perguntando assim, você, natural do Rio de Janeiro, seus pais frequentavam o teatro, iam ao teatro e de repente o filho decide fazer teatro. Você teve que driblar os seus pais, fazer jornalismo para depois voltar para o teatro? Como é que foi isso? Meus pais são aquele público de teatro que a gente sonhou a vida inteira. Eu cresci e o grande programa da minha família era ir ao teatro. Eles iam ao teatro semanalmente, mesmo. Eles viam toda a programação de teatro. Então, na minha cabeça, programa de adulto era ir ao teatro. Até porque era uma época que a minha mãe se arrumava muito para ir ao teatro, né? Ela se produzia, se maquiava. E meu pai é todo bonitão. Então, tinha uma coisa de ir ao teatro, quando eles encontravam Marlene e Milton, os amigos deles. Era um programa. E eles viam tudo. Eles viram tudo, de Fernanda, de Marília, de tudo, coisas mais alternativas. Apesar de não terem nada a ver com isso. Meu pai é juiz, minha mãe é dona de casa, a gente morava na Tijuca, eu estava em colégio de padre, e teoricamente eles seriam mais caretas, né? Assim, dentro do que a gente pensa, nem são também umas pessoas caretas, mas pelo contrário. Mas era uma classe média. E eu estudava no colégio de padre e não me achava, cara. Eu encontrava as pessoas, eu não era de grupo nenhum. Eu gostava de jogar bola, mas eu era péssimo. E aí tinha uns amigos mais frágeis, provavelmente que seriam gays hoje em dia, né? Talvez seja até preconceituoso falar isso, mas dentro daquele arquétipo daquela época. E eu também protegia essas pessoas, mas eu também não era dessa turma, né? Tinha eu sei lá o que eu era, mas eu era totalmente desencaixado. E quando um dia a minha escola tinha 2 unidades, eu fui na unidade dos mais velhos e tinha turma de teatro no recreio. Eu falei, essa turma é a minha. E isso passou, eu acho que junto dessas coisas do meu pai e da minha mãe, passou a ser o meu imaginário de querer fazer parte daquela turma. E meus pais, obviamente, não queriam que eu fosse ator. Eles falam, meu pai faleceu há pouco tempo, mas minha mãe fala que não, mas eu não queria, porque acho que, poxa, isso era 1980, vai. E até 78 as mulheres tinham carteira de prostituta. Então, por mais que fosse avançado, hoje em dia ainda um futuro tão incerto, né? Sim. E fora tudo que vinha junto também, os preconceitos, né, que vão se dissolvendo, mas tinha. E meu pai, que era muito machão, assim, muito rigoroso, quando ele entendeu que era isso, ele falou, cara, então vai, eu vou pagar tudo para você. Os melhores... Demorou. Eu comecei ralando e pagando, mas uma hora ele falou, então vai nessa, vai fazer aula de canto, vai fazer aula de balé, vai estudar. E ele comprava livros e me dava, assim, o meu pai é um personagem muito importante da minha vida, que a gente foi antagônico muito tempo, né, com um amor todo atrapalhado, e depois de uma virada que tem a ver com a minha carreira, com a minha primeira peça, ele virou o meu maior incentivador, assim. Até me emocionei agora de falar isso, né? Porque a gente fica guardando essas coisas de pai e mãe que machucaram a gente. E ele realmente ele foi genial nessa coisa. Eu lembro que a minha primeira peça foi profissional, me formando na Cal, foi Bodas de Sangue. E quando acabou, eu não gostei, eu fazia o protagonista, eu achei que eu fiz mal, aquelas coisas que a gente tem, né? Uhum. E aí eu acordei de manhã com vergonha da minha família, que tinha ido ver, que não iam gostar. E quando eu cheguei na sala, a minha mãe falou, legal, legal. Minha mãe tá sempre assim. Ela me cobra quando eu não tenho. E quando eu faço, ela fala, bom, mas ela quer saber o próximo assunto, entendeu? E meu pai estava lá, todo aquele jeitão dele, sentado na poltrona, falou, senta aqui. Eu acho que a mulher pro Lorca significa... Aí ele começou a falar um monte de coisa. Aí eu descobri que ele, escondido,
leu a obra do Lorca inteira para poder argumentar comigo sobre o... Então é um jogo louco que eu tinha com esse Que cara, né? legal. Ah, mas que fascinante. Aí depois dessa primeira peça, aí ele falou, não, acho que é isso mesmo que ele quer, e aí Ah, que ele começou a é. investir. Não, eu já estava investindo, que eu estava pagando a causa. Mas já era bem o início, assim. Mas depois, cara, eu vinha para São Paulo e ele falava, está ótimo. Ele tinha um jeito bem enfático, assim. Mas a dicção não está boa nessa peça. Não está boa. Não, olha, tô achando que está se mexendo demais. Ah, que máximo ser dirigido pelo pai, né? Pai e mãe ali dando os palpites de Muito, ele querendo fazia ser seu muito. diretor. Olha, Marcelo, essa cena na novela hoje não ficou boa, não. Você estava direito, mas não teve um close. Na hora que você falou aquela notícia, tinha que ter tido um close. Muito bom. E aí você se forma na Cal e tem a sua primeira experiência na TV e ela não foi tão bacana. Você fez uma participação, né? A TV era uma outra época. Me fala um pouco dessa primeira experiência na TV. Cara, eu me formei na Cal, eu entrei na Cal, eu tinha muita facilidade com as coisas, assim. Então, num primeiro momento, eu acredito que eu tivesse dado uma brilhadinha. Depois, eu era péssimo aluno. Eu estava na época de beber, ir na Baixo Leblon, sair, beijar na boca, transar. Eu morava na Zona Norte, mudei para a Zona Sul. Então, eu dei uma deslumbrada, que é o ano do desboom mesmo, que é os anos 80, pré-AIDS, né? Foi bem nessa virada. Então, eu estava na vida, né? E quando eu terminei a escola de teatro, o Moacir Góes, que hoje em dia tem um outro caminho na vida, mas ele era um diretor super alternativo, ele terminou a minha avaliação falando: quando eu fui dar aula para você, eu sabia que eu tinha um ótimo ator nessa escola, mas você vai ser ator de televisão. Ah, Vai ser ator de televisão, você não é um artista, você é um ator. Eu achei que você era um artista. Ele me colocou essa provocação. E eu fiquei puto com o Moacir Góes. Alô, Moacir Góes, a gente até já falou sobre isso. E aí eu falei, então eu vou para Nova York, eu vou estudar, vou fazer o Bobby Wilson, entendeu? Enquanto eu não ia, eu fui para o Instituto Italiano de Cultura e comecei a estudar Poltro Tascabile, teatro físico, e fui embora, sabe? Vou nesse caminho. E era a época do Collor, cara. Então, não é que eu não tinha visto, eu tinha onde morar em Nova York, na casa de Zé Roberto Figueiredo e Rony Vilela, que moravam lá e estavam me acolhendo. Eu tinha emprego para lavar copo e prato no mesmo restaurante que eles. Eu tinha meu pai me dando ali $1.000 para eu ir, entendeu? uhum. Mas eu não tinha o passaporte físico, porque o meu de criança tinha vencido e eu precisava ter um passaporte. E não estava em greve. Não era do visto, era do passaporte. Sim. Então, toda segunda-feira eu ia, bem filhinho de papai, porque eu era filhinho de papai, com motorista até o centro da cidade, da Polícia Federal, no Rio, e não tinha um passaporte. Aí eu encontrei Oswaldo Montenegro, com quem eu já tinha sido mais cedo produtor de A Dança dos Signos, Os Menestréis, Aldeia dos Ventos, umas peças que ele fazia que eram um enorme sucesso da minha geração, toda fez ou quis fazer. Zélia Duncan, Teresa Sebitz, Milton Guedes, Cássia Eller, todo mundo fez. Eu queria ser, mas eu era produtor. Eu encontrei com ele e ele falou, cara, eu fiquei sabendo que você virou ator, que você é um ótimo ator, amanhã eu vou para São Paulo começar um trabalho. Eu falei, eu vou para Nova York morar com o Zé Roberto e com o Rony, que eram do elenco. Aí ele falou, quando? Eu falei, não sei, não tem visto. Ele falou, vai lá, tem um monte de mulher bonita, vamos lá. Aí eu vim para São Paulo, que eu não conhecia. Tinha vindo uma vez quando meu pai tinha operado o coração, mas era só hospital. E aí vim sem saber onde eu ia morar. Eu vim esperando para ir para Nova York, para comer alguém. A verdade era essa. E para cantar aquelas músicas das peças que eu produzia, ficava babando, queria estar em cena. Sim. E eu sabia que tinha ônibus de meia e meia hora para voltar para o Rio. E aí Qualquer coisa voltava pro papai, né? Papai e mamãe estavam ali pra ancorar. Acordei minha mãe de madrugada, eu bêbado, eu falei, mãe, encontrei o Oswaldo agora, ele falou que eu vou começar uma peça amanhã, ela falou, ela vem o Oswaldo de novo, vai virar produtor? Eu falei, não, é elenco, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, pega ali, sei lá, R$100. Aí eu vim e, cara, tô aqui há 29 anos. 29 anos. E aí em São Paulo você trabalhou muito com publicidade, né? No começo da carreira. Como é que é isso? Você se divide entre teatro e publicidade? Como é que você se virava? É porque você fez uma pergunta que eu te pulei, porque eu falo muito, desculpa. Eu fiz meu marido. Então, quando eu saí da Cal, sobre essa égide do Moacir, o primeiro trabalho foi televisão. Então, eu queria negar essa natureza e essa sentença que esse cara tinha dado, que nessa época, para quem fazia escola de teatro, era fim da picada, não era artista, entendeu?
E aí eu fiz e era não tem outro tempo da Globo, muito glamour, muito poder. Os diretores gritavam, nem era o caso desse diretor, que era o Walter Lima Júnior, que não é um cara que grita, mas tinha esse... Assim, eu tinha medo daquilo, era a época da Guta, e aí tinha uma coisa meio de lançamento, sabe? Acabou que nem foi, que a minissérie foi cortada pra caramba e meu personagem virou um nada, mas tem uma coisa engraçada. Todas as chamadas da minissérie terminavam comigo, porque era uma minissérie policial e eu era jornalista, então sempre terminava meu marido. E as pessoas acharam que era um lançamento. Eu acho que não tem nem meu nome no crédito, não sei, não lembro. Caramba. Mas aí, depois disso, você falou, não, TV não é pra mim, e aí com essa oportunidade indo pra São Paulo com o Oswaldo, e aí ficou em São Paulo de vez, e como é que foi esse começo em São Paulo? Primeiro foi essa festa, era um elenco de 56 pessoas, pessoas que são meus amigos até hoje. Tânia Castelo, Andréa Marqui, Andréa Matara, era uma galera que veio junto, Débora Reis, Márcio Guimarães, uma gente que eu trabalhei muitos anos depois ainda. Carolina Casting, uma turma, Evelyn Klein, uma galera. O pessoal que veio do Rio já junto com ele, e também alguns. E foi ótimo, eu fiquei 1 ano e meio na companhia, fiz 4 espetáculos e saí. Falei, não é isso que eu quero, eu acho que eu gostava disso num outro tempo, né? Eu queria ter feito para poder ter feito também. Falado aqui, exato. E aí eu saí e fui dirigir meu primeiro espetáculo de direção, junto com a Teresa Piffer, que chamava Do Kit ao Sublime, que era um texto do Marcelo Sabac e do Itamar Lembo, com a Débora Reis, a Andréa Marqui e a Ana Berdi, que na época era a Ana Borges. E a peça foi um sucesso, cara, não sei como. A gente ia fazer 3 finais de semana e a gente ficou 8 meses. Terminou porque Jorge Fernando foi ver, todo mundo que passava em São Paulo ia ver essa peça. Sabe aquelas peças que fica bochicho? Sim. Tipo, foi Book of Mormon, no Rio. Era uma gente nova e todo mundo foi. E ele levou as 3 para fazer o hair dele. E era uma preta, uma ruiva e uma loura, uma soprano, uma mezza e uma contralto. E uma tocava piano. Como é que eu ia arrumar isso? Como é que você ia arranjar esse elenco? Aí falei, tá, beleza. Não vou dirigir também, porque foi sorte, gente. Não sei fazer esse negócio. E eu fiquei protelando muitos anos essa história. Tanto que a segunda vez que eu dirigi foi a remontagem desse espetáculo, com outro elenco. Porque na minha cabeça, eu acertei só esse negócio, não vou fazer mais nada de Deus. Dei um truque ali, enganei, agora parte para outro. E aí eu fui trabalhar, né? Atenção, jovens do meu país. Eu fiz jornalismo e não me formei. Se formem, porque esse diploma pode te ajudar muito, inclusive você fazer mestrado, doutorado, inclusive em artes cênicas, para você poder dar aula, para você ter bolsas de estudo independente desse governo horroroso que a gente está. Alguma hora você vai se consertar, tem que falar desculpa. Claro. Estamos no governo. O governo é do Bolsonaro que eu estou falando, que eu não sei quando você vai ver esse vídeo. Porque vai ficar aí para a posteridade, né? Nesse tempo horrível que a gente não tem nenhum incentivo, poderia estar usufruindo. E a Cal, na minha época, era formação técnica, não tinha nível superior. Bom, aí eu vim para cá e tinha que me virar, né? Saí da companhia, que eu também não ganhava muito, porque 80 no elenco você não ganha nada. Pô. Aliás, ator não ganha nada nunca, tá, gente? Só quando você fica muito famoso que você ganha. Muito bom. Real, um papo real aqui do que é ser ator real no século XXI. Sempre foi, cara, em todos os séculos. Exato. Mas é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa. Eu tô brincando, eu moro num apartamento super bacana de Santa Cecília. Tem um carro, mas é uma relação sem fim, sem segurança. É uma montanha-russa emocional e financeira. Mas é a paixão que te move, não adianta, né? Cara, não largo isso nem morrendo. É isso. Entendeu? Você se vê atrás sendo um caixa de banco? Não dá. Como é que um artista preso ali atrás, contando dinheiro? Mais uma coisa dos outros. Uma coisa está se repetindo que tem a ver com escolha nesse momento da vida, não só pela pandemia, que estamos na pandemia, eu ser o viabilizador do meu trabalho, da minha obra, que não é o meu trabalho como ator, é o meu trabalho como artista, que se apresenta também para pagar as minhas contas, a escola da minha filha, tudo, plano de saúde. Eu dou aula de teatro, eu dou aula de comunicação para executivos, eu escrevo roteiro de institucional, né, para cliente, aquelas coisas chatas que não tem que fazer. Eu faço institucional quando precisa, eu faço locução, eu dou aula agora, inclusive, Guilherme está fazendo uma especialização comigo. Estou fazendo um curso virtual. Eu faço aula de um monte de coisa o tempo inteiro para me reciclar. Eu não paro.
E às vezes eu trabalho como ator, e às vezes eu faço uma novela, tenho mais estabilidade, eu faço um musical, como foi Cazuza, há quase 6 anos, e isso me dá uma segurança de grana. Mas já nessa época, quando eu cheguei e saí do Oswaldo, eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, na Arte Plural com a Fernanda Teixeira, porque eu precisava ter um dinheiro para ficar aqui. Apesar de ser um filhinho de papai, eu não queria pedir dinheiro para ele. Então passei fome, comia, eu tinha um esquema com a Andréa Matar que a gente ia naquele 7-Eleven que tinha, que hoje em dia é Select. A gente ficou amigo de uma vendedora e a gente descobriu que dia sim, dia não, X hora lá, 1h30 da manhã, ela jogava fora os sanduíches, porque tinha dado a validade, mas não estava estragado. Então a gente ia, eu e a Andréia, comprava meu cigarro, a Andréia comprava a Coca-Cola dela, a gente olhava a fulana e fazia o horário de lanche dela e ia levar o lixo. Só que aí o lixo ela entregava pra gente lá fora. E a gente levava, a gente morava numa república com 7 pessoas, e tinha até uma criança que era uma amiga de 19 anos que adotou um menino, e ele era o nosso mascote, e a gente comia isso, comia miojo, entendeu? E era o máximo que a gente tinha de refeição, pão de queijo. E foi muito bacana essa época de descobrir, sair da casa dos meus pais. Minha mãe levava Toddy na minha cama, gente. Entendeu? E depois a minha vida mudou totalmente. Eu fui trabalhar com assessoria de imprensa para ralar. Fiz muito telegrama animado, mas eu fiz muito mico. Essa época do telegrama animado é incrível, né, cara? Para quem não sabe, quem tá ouvindo, explica aí o que é um telegrama animado. Alguém me contratava para levar uma mensagem cênica para alguém, que poderia ser um improviso, cantar uma música, podia ser um monte de coisa. Eu fiz uma vez eu não vou falar o nome dela não, porque ela não gostaria de contar isso, mas eu fui com uma amiga, comediante, bem conhecida, a gente foi contratado para ganhar uma grana para a gente ir num restaurante no Leopoldos, que era super caro, num almoço de um cara, para fingir que eu era amante do cara e que a minha mulher, fulana, fazia um barraco. Gente, foi um barraco. Nossa, tipo pegadinha do Silvio Santos, né? E ganhando em dinheiro vivo. Eu lembro que a gente ganhou em dólar. Tá? Eu fiz tudo. Eu fiz muita feira, o D, feira de não sei o quê. Eu dancei a Macarena com robô. Assim, gente, a minha carreira é feita metade de luxo, metade de lixo. Mas é sensacional, porque eu consegui me virar para fazer as coisas que eu quero fazer. Não, e é real, né? O seu primeiro grande musical foi a Ópera do Malandro do Gabriel Vilela? O primeiro grande foi o do Oswaldo, que era um sucesso absoluto na época, que foi o Noturno, depois teve Maiama, Ideia de Paz, e ao Dia dos Ventos eu não fiz como ator. Era Vale Encantado, que era um musical infantil com músicas dos Beatles, que era super legal. Era um elencaço também. Aí daí foi a Ópera do Malandro, que aí eu fiz teste, já estava fazendo novela, eu já tinha feito oficina da Globo e tal, já tinha feito 100 e tantos comerciais. Eu fiz 185, 86 comerciais. Você então fez muito comercial, você fez muita publicidade. Eu fiz 185 comerciais ou mais, contando assim, que às vezes era uma ótica que fazia 12 meses, contando por filme, né? Eu fiz muito. Se cheguei em São Paulo, tinha que viver, gente. E aqui tinha uma coisa, o cachê teste era ótimo no início, os cachês eram ótimos. Eu lembro que eu almoçava no Rio, se não estava no Spot, eu morava num flat em Moema, com o meu dinheiro, né? E tinha um carro. É porque você pegava um comercial de cerveja, era um valor que você falava, opa, tô bem para os próximos meses. E só de cerveja, essa gente, juventude não vai saber, mas aquele Bavária que tinha dos amigos, Bavária, eu era o garçom da Bavária era eu. Eu dava autógrafo na rua, assim, por causa de comercial. Sim. Eu fiz muito, e aí daí que a Globo ficou me chamando para ir para lá, para fazer oficina, e eu não queria, porque eu já era ator, já estava fazendo meu teatro físico, meu teatro cabeçudo, que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, e ganhava dinheiro para me sustentar, né, para poder fazer esse teatro que nunca tem dinheiro, eu fazia esse negócio bem comercial para poder pagar isso aqui. Claro. Fiquei a vida inteira equilibrando isso. E aí teve esse momento da interferência da Globo na minha vida de me puxar para fazer oficina, e eu fui. Aí a Ópera do Malandro, não me perdi. Foi um período que eu já não estava mais fazendo um teatro tão experimental, já tinha um pouco dançado na publicidade, porque eu fiz tanto que uma hora você esgota, eles não te chamam mais, porque eu não era famoso, nem sou a ponto de assinar um produto, tipo, Marcelo Várzea usa iPhone. Não. Mas não o rosto fica marcado ali, E não era mais um personagem, era aquele cara de comercial. Sim. E aí eu fiquei meio sem trabalho. E eu já tinha feito TV. E aí a Lara Córdula, que era minha vizinha, tal, ligou
e falou, cara, vai ter teste para a Ópera do Malandro, vai fazer, você é carioca. Eu falei, mas eu não canto. Ele falou, como não canta, Marcelo? Você fez um monte de musical. Aí eu fui, né? Era Gabriel Vilela, eu era louco para trabalhar com ele, eu adoro esse espetáculo, e falei, não vou passar nunca nesse negócio, né? E eu lembro, a audição era coletiva, tá, gente? Era uma coisa horrível. Eram, sei lá, 300 pessoas fazendo dinâmica de corpo, coreografia, aula de corpo, tudo no palco. Maria Thaís, Érica Rodrigues, a Babaia, o Hernani e o Fernando Musi e o Daniel Maia na música. E aí, de umas improvisações, aí você ia para aquela coisa musical, né? Você ia para a plateia assistir o coleguinha subir no palco com um microfone de pedestal. Aí você subia e falava, oi, meu número é tal, meu nome é tal, eu vou cantar a música tal. E aí, pagava a luz do palco, canhão em você e você cantava. Só que eu fui fazer o teste e tinha acabado o Rent, estava acabando o Rent. E na minha turma tava André Dias, a Biba Schuch, André cantorzão. Os cantores de musical, aquele assim, sabe, o Marcos Tumura, tava todo mundo nesse teste. Caramba. E aí... E eu sabia quem eles eram e eles sabiam quem eu era, até porque eles vieram depois de mim, né? Eu sou mais velho. E aí eu subi no palco, tipo... Subi, aí eu sou péssimo de letras, de música, você bem sabe disso. Eu canto um fonema parecido, assim, para fazer um truque. Aí eu subi, o cara falou, o Daniel Maia falou, você vai cantar o quê? Eu falei, eu vou cantar o Tango do Covil. Aí ele falou, qual tom? Eu falei, o quê? Ele falou, qual tom? Eu falei, sei lá, o que tá no disco. O que tá no disco é bom. Aí eu comecei a cantar, falei, peraí, parei no meio da música. Eu falei, errei a letra. Aí desci para pegar a letra, aí não consegui enxergar sem ó. Olha, eu fiz uma zona nesse teste e eu passei, e eu fiz o protagonista. Uau. Eu fiz o Max Overseas. E aí... Era uma época que a Globo me ligou muito para fazer, porque eu tinha acabado de fazer, eu emendei Chiquinha Gonzaga com A Força de um Desejo e emendei A Força de um Desejo com a Ópera do Malandro, que me deu uma destacada. Então eles ficaram me chamando para fazer os mais, para fazer um monte de coisa. E aí você em cartaz não dava? Ah, não queria. Ah, esnobou. Não quero, eu sou protagonista de um musical de sucesso. Não quero, obrigado, não quero. Sabe o que aconteceu? O musical acabou de uma hora para outra, porque a direção brigou com a produção e na sexta fizeram que terminava domingo. Caramba! Tudo na sua vida é incerto, especialmente a vida de ator. Anotem. Não, e nada é por acaso também, né? Você vive o que você tem que viver ali e as coisas vão se encaixando. E aí, anos depois, você fez a Rock in Rio musical e aí você entrou num período de fazer protagonistas de musicais, né? Tipo, você fez Rock in Rio, depois Meu Primeiro Musical, ou... Não, foi outro. Teve no meio do caminho, logo depois da Ópera do Malandro, eu fiz uma novela na Record, chamada Roda da Vida, e fiz a versão paulistana do Relax do Wolf aqui. Eu substituí o aqui. Ficava pelado em cena, mas beleza, juventude. Aí eu fiz um monte de coisa, aí eu fiz um negócio com a Teresa Pifa que chamava Segundas Intenções em São Paulo. Era uma festa de atores às segundas-feiras, que começou com 3 atores, cada um cantava 3 músicas, tipo um sarauzinho, e depois tinha uma balada e foi crescendo até virar uma coisa gigantesca, num lugar gigantesco, com 600 pessoas toda segunda-feira, com um espetáculo diferente, onde 30 atores, cada um cantava uma música de um repertório que eu escolhia junto com a Teresa, a gente dirigia no dia e cantava na hora, as pessoas tiravam o tom pelo telefone, e chegava... É uma loucura, mas foi uma febre, e a gente não ganhou dinheiro, porque a gente não é administrador, né? E aí também cantava tinha que cantar, né? Para incentivar os outros, porque cantavam era um pouco cantores que atuam e atores brincando de cantar. Então você era um mestre de cerimônia, eu lembro disso. Eu fui ainda quando era pequeno, eu fui umas 2 vezes. Bom, aí eu fui fazer a Malhação, eu estava fazendo Malhação, que era um protagonista adulto, junto com a Dani Vinitz e com a Patrícia Vilela, a gente tinha um trio. Eu era pai da Alice Bergman e da Pietra Pan, e a Marcela Altberg estava fechando o elenco do Rock in Rio e eles estavam procurando um nome para entrar. Então eu vim de nome, entendeu? Eu estava no ar, eu tinha um histórico de ter feito uns musicais, a Marcela sabia que eu cantava, a gente se conhece desde muito cedo, e ela me indicou. Eu não conhecia o João Fonseca, não conhecia a Aventura, não conhecia nada desse mundo novo
que tinha virado uma outra coisa, partituras e divisão, solo, aquecimentos vocais, não tinha nada disso na minha época. A gente ia lá e fazia, cantava. E aí tinha uma coisa de coreografia, assistente, preparador vocal, preparador de coreografia. Dance Captain, número no chão. E para mim virou uma loucura, porque eu gravava 30 cenas por dia lá no Cambuci não, como é que chama? Curicica. Depois, e aí eu tinha carro, né? Da Globo me levava, me trazia, e eu ia dormindo até o centro da cidade, chegava lá, eles já estavam ensaiando desde 1h da tarde, eu chegava de estrela, entendeu? No horário que eu podia. E aí eu entrava, entendia o que tinha acontecido no dia, me sentia totalmente fora daquela turma, que hoje em dia são meus grandes amigos, viraram minha família, a galera de um musical, especialmente desse, porque o João Fonseca também trabalha com atores de teatro dramático, né? Não gente do musical americano. E nada, nenhum preconceito, é só um perfil mesmo, de turma. E eu me sentia muito desencaixado de tudo aquilo. Então, como é que eu vou cantar uma música com a Lucinha Lins, gente? Era tudo estranho para mim. E eu não tinha tempo para me preparar. E eu fiz esse espetáculo, foi uma experiência muito bacana. Nem é um espetáculo que eu gosto muito, mas eu ter feito aquilo, eu tenho saudade de ter entrado cenários que rodam, entram e saem, essas coisas que a gente hoje em dia conhece, tanto é 2012 isso. E a Paula Sandrone, que era assistente do João, falou: Marcelo, você devia investir em musical, porque tem pouca gente da sua idade que cante e que seja bom ator. Né? É um perfil de ator que pode assumir um personagem grande e que cante. E as coisas foram acontecendo naturalmente, porque na sequência eu fiz teste para fazer Elis, porque eu era apaixonado, louco para fazer o Boscoli. Também o meu teste foi engraçadíssimo. Eu passei para fazer o pai da Elis e sub de Boscoli. Eu falei, então não vou fazer. Se não é para fazer o Boscoli, eu não vou fazer. E aí o João me chamou para fazer o pai do Cazuza. Cazuza. Que foi na mesma época, eu lembro. Foi na mesma época. E eu fazia tipo, Elis. E aí fiz o João Araújo durante muito tempo. Foi maravilhoso fazer. Foi a experiência mais louca da minha vida fazer essa peça, porque foram 6 anos, com algumas paradas. Não, e a história do Cazuza também, né? Esse conflito de pai e filho ali é... Esse pai que, cara, me matava todo dia. No início eu ficava muito cansado. Depois eu aprendi a deixar lá essa energia. E é uma carga dramática muito grande dentro de um teatro musical que normalmente é mais de entretenimento. Então eu não sabia como é que eu ia fazer. E estranhamente era um dos protagonistas, mas ele quase não falava. Eu tinha 5 falas da peça, 6. Mas eu cantava e eu tinha muito silêncio. Ele era, na dramaturgia, quase que uma sombra da Lucinha, né? Porque a voz era a voz da mãe, mas eu estava lá. Então eu tinha que construir um caminho de densidade dramática sem ficar canastrão, embora eu acho que em alguns momentos tenha passado por isso, que a gente vai experimentando cores. Sim. De ter uma prontidão, uma loucura, porque eu cantava as linhas de tenor já para frente. Não. Depois eu chegava de pai, quando falava, eu tinha que ver aquele pai, entendeu? Foi muito, muito legal. E aí, numa das pausas do Cazuza, eu fui chamado para fazer o primeiro musical A Gente Não Esquece de protagonista. E aí o Denis viu o primeiro musical, que era da mesma produtora da Aventura, e Elis ia fazer a turnê que você fazia, e aí eles me chamaram para fazer quem? O Boscoli. Como nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu sabia que era meu, pelo menos durante aquele período. Não sei se vai voltar um dia, se serei eu, mas ele foi meu. Eu estudei, eu me preparei para fazer aquilo. Eu, apesar de ser um cara diferente do Boscoli, né, no sentido desse masculino mais rústico, eu sou muito sacana, eu sou muito sexual, eu entendo a loucura daquele cara, assim, sabe? Sim. Ela passa por mim. Eu sou carioca, né? Ele teve Pânico, eu também. Tem um monte de coincidência. E de quebra fez o Tom Jobim, né? Digamos, de passagem.
Eu fiz fazer o Tom Jobim no segundo ato. Eu gostaria de falar sobre isso. Ele mais parecia Liza Minnelli do que Tom Jobim. Não por causa de dançar, nem da pinta, mas é porque a peruca que eu tinha de Playmobil era uma loucura. E Era uma loucura. Eu fiz algumas vezes, eu sei o que era vestir aquela peruca. eu já vi um vídeo, até postei, mas tipo, eu não me preparei para fazer o Tom Jobim, né, gente? Que eu fiquei no pouco. Focou no Bosco. Era substituição, um pouco ensaio. Eu sei lá por quê, na minha cabeça, o Tom Jobim era velho, né? Porque ele era muito mais velho do que eu, e eu via ele velho. Eu morava no Leblon, ele também, depois. E aí, eu tava fazendo Tom Jobim com 40, só que eu já tinha 50, e eu compus um velho. Olha o vídeo. Vou olhar. É um mico, eu faço uma coisa assim, ó. Eu vou aliás, eu vou colocar aqui nas imagens. Céu mais água de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau. É pena, é o fim. Eu não sei por que eu fiz isso, mas eu quero dizer que eu tenho consciência. E eu postei, porque acho que a vida é essa, a gente paga mico. E aí me diz, aí você se lança como dramaturgo em Silêncio.doc. E aí, de Silêncio.doc já tem aí 4, 5 textos que seriam... 6 textos. 6. Então, me fala um pouco dessa virada, né? Você abre mais um leque aí, mais uma parte do seu leque de opções e vira dramaturgo. A virada eu estava fazendo Elis, a gente fez uma sessão extra de Cazuza no Rio, gigante, porque tem a ver. E eu fui chamado para fazer um musical da Bossa Nova, que era só cantado, com o elenco dos melhores cantores, era anunciado assim, eu detesto que não fala os melhores, ou acho tão cafona, mas era Mira Ruiz, o Cláudio Lins, e aí eu estou fazendo aqui com essa gente. Então, assim, eu demorei para entender que eu posso estar no lugar que me chamaram para estar, porque alguém acha que eu posso estar lá, por mais que eu talvez não vocalmente seja a melhor opção, mas eu devo ter algum babado que eu preencho alguma lacuna ali. Ou é de charme, ou é de carisma, ou é de... No caso, não era de ator, porque não tinha atuação. Mas, enfim, eu estava fazendo isso e meu pai morreu. Morreu ele foi internado no dia do ensaio geral. Eu ensaiei no Rio, mas a estreia foi em São Paulo. E isso mudou a minha vida, assim, de todas as maneiras. Eu tinha sido chamado para fazer uma novela e fui tirado, meu pai morreu, tudo na mesma época. E aí eu falei, chega, eu vou voltar lá para o início, quando eu saí dos Menestréis e estava em São Paulo, tentando não ser esse ator que fica esperando a audição, não ser o ator que fica esperando a Aniela Jordan me chamar ou a Marcela Altberg me chamar para fazer como convidado ou para voltar para a TV, né? Porque muita coisa rolando. Depois disso eu fiz Samantha, negócio, mecanismo, fiz um monte de coisa. Pena que fiz mecanismo, mas fiz. Não sabia que ia ser essa loucura, quer dizer, a gente desconfiava do ponto de vista, mas enfim. Aí o que aconteceu? Meu pai morreu e eu falei, vou fazer as coisas que eu quero fazer. E quando eu fiz o Kit ao Sublime, lá, depois de mim, entrou uma peça de cartaz do Isser Coric. E ele adorava a minha direção. E ele é dono do Teatro Folha e do Teatro dos Arcos, e de uma produtora que chama Conteúdo Teatral. Um dia, lá para 2015, 2013, eu mandei uma mensagem para ele falando, pô, me chama aí um dia para dirigir. Deve ter sido algum dia de desemprego que eu mandei isso. E quando estreou Bossa Nova, ele falou, Marcelo, eu tenho um texto para você dirigir, que chama Michel III. Ele me contou, o Lula com a Dilma, uns textos de Shakespeare. Eu achei um horror quando ele me contou, mas eu não tinha lido ainda. O texto é ótimo, do Fábio Brandi Torres. E eu fiquei assim, aí a Vavá, minha mulher, falou, não, cara, quer dirigir? Como é que você resolve isso? Vai lá. Aí eu chamei um bom elenco, tinha R$ 2.600 para... Tinha um cachê bem baixo por elenco para mim e 2.600, sei lá, 2.000 e alguma coisa. De produção. E aí eu falei, beleza, para fazer 3 semanas de graça no Teatro dos Arcos. Eu falei, ninguém vai, né? Vou tentar aqui. E a peça explodiu. Eu ganhei prêmio de melhor direção. Né? E aí, quando deu esse ziriguidum aqui, no meio desse caminho, revendo a morte do meu pai, tudo, eu tinha brigado com o Márcio Macena quando eu me separei da Renata, mãe da minha filha, que hoje em dia é minha amigona, mas a gente ficou muito tempo muito brigado, e ele estava no meio dessa separação. Não pode fofoca, não, porque fica difícil, né, às vezes.
Sim. E eu resolvi resgatar esse cara. E eu resgatei ele no dia que ele, que era na minha época de amigo, figurinista e produtor, correndo para do tempo, ele tinha virado autor e diretor e tinha saído uma crítica linda de uma peça dele chamada Pedras Azuis. E a gente foi no Bar Balcão tomar um negócio. Não falamos de passado, falamos de futuro. Ele falou, eu quero dirigir aquele seu texto. Eu falei, que texto? O Silêncio.doc é, na íntegra, uma carta de separação que eu mandei quando eu me separei para Renata. E ele conhecia, porque ele era amigo dos dois. E aí ele falou, eu quero fazer a experiência de encenar a sua carta. E universo, não tem o que fazer. Isso foi no sábado. Na terça, o Ivan Cabral falou comigo, me convidando para fazer as Satirianas no outro sábado. E aí eu falei, eu não quero fazer como ator isso. Nem sabia em que ponto eu estava emocional para fazer aquilo. Foi ótimo para descobrir que estava tudo resolvido. E eu queria que fosse outro ator, mas não dava tempo, tive que ser eu mesmo, que era muito pouco tempo. E aí eu fiz uma leitura dramatizada, eu meio sabia o texto de cor, né, porque é meu, já fazendo o esboço do espetáculo, e as pessoas gargalhavam e choravam, e falavam, você tem que fazer, você tem que fazer. Aí eu fiz, aí eu estreiei o Michel III, sei lá, dia 5 de janeiro. Meu pai morreu, eu estava fazendo Bossa Nova, ensaiando Michel III, fazendo as Satirianas, e fiz uma vaquinha e fiz o Silêncio, estreiei menos de um mês depois, as duas peças. E aí a peça foi super legal, ficou um tempão em cartaz, virou livro. Comprem meu livro, editado pela editora Cobogó, Silêncio.doc, sobre separação. Se você já tomou um pé na bunda, você vai gostar. E aí a Júlia Spadatini me chamou para dirigir o texto dela, produzido pela Morente Forte, que era A Porta da Frente, que aí ela também ganhou prêmio com esse texto. Aí a minha vida mudou. Aí eu falei, eu sou uma farsa, porque eu não sou... Saiu uma matéria dizendo que eu era autor, e eu falei, não, isso era uma carta. Aí eu tentei escrever um texto, e falei, bom, esse é um monólogo masculino de autoficção, vou escrever um monólogo feminino de autoficção fake, como se eu fosse ela. Aí criei Dolores para Lara Córdola, que também era uma outra amiga que tinha dado um prejuízo. Falei, vamos resolver essa época da vida. E aí trouxe a Lara foi indicada para PCA, para um monte de coisa, tal. A peça foi super bacana. Tem aí, você pode ver no portal da APA, do Teatro Sérgio Cardoso. Agora a gente fez na pandemia com várias câmeras. E aí depois eu comecei os diálogos, e aí veio o Afã, aí veio o Narciso, aí, enfim, aí um monte de coisa. E é uma coisa que vem natural para você, a escrita? Agora ela é essencial. Eu escrevo todo dia. Eu escrevo ideias, eu escrevo roteiro de coisa, de institucional, eu estou escrevendo. O Afã está virando um longa, o Fábio Aster e o Laurentino, que são dois ótimos atores argentinos, estão fazendo curtas incríveis, procurem, esqueci o nome, mas é Fábio Aster. E eles me chamaram para fazer um curta com eles, e eu estou escrevendo com o John Arcato, que é um dramaturgo do Rio super interessante, também roteirista. Estou fazendo milhões de cursos de roteiro, lendo tudo e dando aula para vocês sobre autoficção, e isso também me obriga a pensar como dramaturgo e a escrever e reescrever ou provocar, né, as narrativas. E virou uma obsessão e uma salvação. Se você tivesse que escolher entre atuar, escrever, dirigir, você conseguiria escolher? Eu preferia morrer, se eu tivesse que escolher. Porque eu descobri que a minha potência, talvez não aconteça em um lugar, sabe? Tem gente que é tipo o melhor pintor, o melhor cantor. Talvez eu não seja o melhor porra nenhuma, mas eu sou esse cara que eu escrevo, dou aula, eu falo, eu me comunico, eu canto, eu faço, me dá aí que eu faço. E não é que eu faço mal feito, eu misturo coisas. E eu acho que eu tenho um talento muito grande de ser um gerador de coisas e de juntar pessoas. Isso é um talento que eu tenho natural na minha vida. Então eu consigo comandar negócios, espetáculos, ideias, cursos, experiências online. Eu tenho uma cabeça, eu sou muito proativo. E esses 10 anos, 15, uns 15 anos que eu fiquei, 17 anos que eu fiquei fazendo TV e musical, eu adoro fazer televisão, eu adoro fazer cinema, eu adoro fazer musical, mas eu emburreci um pouco como artista. Eu virei funcionário e eu queria me adequar, eu queria ter a nota certa e o pé direito. E, cara, eu não sou essa pessoa.
Eu já tenho 53 anos, eu não preciso ficar lindo, gato. Claro que quanto melhor, a gente gosta de ser paquerado, né? Eu sou casado, mas a gente é feliz, a gente gosta de ser desejado. Mas isso não pode ser aliado à minha profissão de artista. Talvez isso esteja aliado à carreira de ator no Brasil ou no Ocidente, né? que é muito ligado ao consumo, ao capitalismo, ao seguidor. Mas, assim, quanto mais eu me aproximo de ser quem eu sou na minha natureza, mais o mercado vem atrás de mim. Isso é uma coisa que eu tenho reparado muito, que eu acho que é meio que nem namoro, sabe? Está muito disponível, ninguém quer. Se você fica um pouco metido, todo mundo quer. Já reparou? Sim. Tá solteiro, todo mundo, ninguém te quer. Você começa a namorar, ai, bomba as mensagens, né? Exato. Eu, assim como você, me identifico muito essa coisa de não ser uma caixinha só, a caixinha do bailarino, a caixinha da ator. Então, eu acho que cada vez mais o artista ele precisa ter, ou não, né? Mas eu acho importante o artista ter essa opção de caixinhas que ele pode abrir a qualquer momento e falar, agora eu vou produzir a minha peça, agora e não ficar esperando aquele telefonema, né? Quantos Primeiro artistas é a uma gente salvação, vê? É. né, da cabeça, né, desse tamanho dessa criação que fica aqui dentro, que se esvai, senão eu enlouqueço. E financeiramente, porque você vai aprendendo a ganhar dinheiro de outras maneiras, que não precisa, não estou falando mal, olha só, já fiz muito, mas não precisa ir na aldeia dançar a Macarena com robô. Você pode fazer dentro, não que isso não seja parte do trabalho, tá, gente? Eu não sou nem um pouco preconceituoso com nada de trabalho, mas é porque dá para você ter que, desculpa, dar tanto a bunda, sabe? Porque a gente acaba fazendo uma prostituição que não precisa ser nesse nível, eu acho. Dá Esse para você episódio vai ter dar... que ser para maiores de 18 anos. Vou ter que colocar lá. Faz pi! Pi! Pi. A minha mãe vai me ligar e falar, Marcelo, você não se comporta. Mas não é isso. Porque, assim, né, nesse sentido de estar aí para qualquer coisa. Eu estou aí para qualquer coisa, mas tem tanta coisa que eu posso estar aí que eu posso escolher umas que tenham mais a ver, assim. Né? É um sacerdócio maravilhoso. Eu fui na escola da minha filha, teve um simpósio sobre vocacional, né? Para o ensino médio. E aí tem mesas online. Eu entrei na mesa online ontem com o Fernando Bonassi, né, que é roteirista, ferrado, o Cacau Roden, que é um cineasta, o Pedro, que é um puta produtor maravilhoso da Périplos, e era para eu falar sobre isso. Eu falei, gente, eu vou parafrasear a dona Fernanda. Talvez várias pessoas já tenham falado isso aqui, né? Mas quando o Faustão perguntou para ela, já falaram isso aqui? O que é? Fala. O que você falaria para um jovem que ia ser ator? E ela falou, desista, 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 desista. Se você não conseguir, porque você for morrer, você é um ator, um artista. Mas é isso, entendeu? Porque eu não conseguiria ser outra coisa. Não é porque eu não tenho capacidade, é porque eu tenho necessidade de me expressar. Não é necessidade de fazer sucesso, necessidade Está em aplauso. evidência, né? Estar em evidência não é isso. Eu tenho necessidade de me expressar. Eu sou uma pessoa... viver é um ato político e isso, para mim, é muito importante. Eu me coloco politicamente, não de maneira partidária, mas abrindo espaço para as minorias, para a inclusão, para os pretos, para que a sociedade seja um lugar onde não tenha pessoas oprimidas. E sempre terá, porque cada vez que isso mudar, terá. Mas no meu tempo, os que eu puder falar e gritar, então, Silêncio, eu estreiei, foi super bem, ponto doc, minha peça, mas eu falei, que coisa que eu estou falando da minha separação. Minha. E aí, quando eu entendi que era um viés para falar sobre a necessidade da mudança do masculino, que ele pode não ser tão professor, porque o cara não precisa morrer que nem eu morri e ficar com 62 quilos porque a mulher foi embora porque talvez tenha se apaixonado por outro. Isso acontece. E eu lembro que a pior coisa da minha separação não foi falar para minha filha, não foi ela sair de casa, não foi nada disso. A pior coisa foi eu falar para o meu pai que eu tinha me separado porque a minha mulher, ex-mulher, quis ir embora. Isso, para mim, tomou uma proporção que a minha peça, politicamente, para mim, faz sentido. O homem Assim, fracassar na sociedade não existe isso, né? Então, existe do homem largar a mulher, mas não... E as pessoas falavam, quando estreou, falavam, nossa, como você é corajoso. E eu falava, que estranho, porque eu não tinha chegado a essa conclusão. Eu estava contando a minha história. Quando eu entendi que a coragem era essa,
Aí eu falei, agora eu posso ficar com essa peça em cartaz. Que Isso legal. não é para mim. Porque as coisas que servem a mim, servem a mim. Talvez sirva para alguém. É claro que a gente tem que partir, para contar as histórias das pessoas, a gente tem que partir da gente, que é da nossa aldeia, para falar para o mundo. Mas o que da sua aldeia e como isso pode chegar nas outras pessoas para que você não fique lambendo o seu umbigo, né? Isso, eu não tenho nada contra celebridades, adoraria ter milhões de seguidores e permutas recebidos. Não é o meu sonho. Eu estou dizendo que eu não sou contra isso de jeito nenhum. Acho que isso é um retrato do mundo moderno. Mas eu não busco isso, porque isso não me leva a um lugar que me interessa, que é transformar a sociedade. A não ser que eu use esse espaço para poder continuar também me comunicando, mas às vezes fica perigoso, né? Porque quando você cede demais para o mercado, você tem muita regra de se comunicar. Sim. Então, por isso que o artista sempre foi marginal, né? Que nós somos pensadores da sociedade e através da arte sempre veio a transformação. Exatamente. É incrível essa sua colocação e agora eu queria já partir para o final e fazer a pergunta que eu sempre faço, que se você, Marcelo, pudesse voltar lá atrás para aquele jovem que decide estudar teatro, não estudar, na verdade eu acho que já a mudança ali para São Paulo é um momento bom, assim, porque ali você já estava mais maduro, ainda louco, mas curtindo e entendendo o seu propósito de vida e a sua missão. O que você diria para aquele jovem, depois de toda essa jornada que você teve? Cara, até me emocionei de pensar nisso, porque eu nunca tinha pensado com esse viés, apesar de eu não tinha me colocado nessa posição vendo o seu podcast, né? Ouvindo e vendo. O que eu acho que eu falaria é que eu me sentia tão desencaixado, que com o tempo eu entendi que o que estava encaixado era velho e que o desencaixe fazia parte de uma pessoa que espero estar abrindo espaços não só para eu poder ser quem eu sou, como dar uma aliviada em volta de mim, sabe? Então, tipo, vai e não tenta se encaixar. É claro que você não pode ser burro, senão você não vai comer, mas você, quando puder, você tem que dar um chutinho na porta, sabe? Senão ela não vai abrir. Porque as pessoas que estão muito encaixadas, elas estão confortáveis nas suas posições. E se você não está confortável, a culpa não é dos outros, a culpa é sua, que você que tem que chutar a porta. Eu vou dar um exemplo. Eu fui dirigir um vídeo institucional essa semana de direção. E o casting e o briefing não era esse. E eu falei, vamos colocar uma mulher preta? E eles toparam. Eles não pediram. Ninguém queria. E eu poderia também não ter pensado nisso. Então, cada vez que eu posso, eu derrubo uma porta fechada. Se não for para mim, é para alguém. E quando for para alguém, vai ser para mim, porque o todo vai mudar. É nisso. É, a mudança parte da gente, né? A gente pratica a mesma filosofia e é bem isso, assim. Eu mudo pro meu ao redor mudar, né? Pro meu ambiente mudar. Marcelo, obrigado pelo seu tempo, que eu sei que é precioso nesse momento, cheio de coisas e trabalhos e estudo. Então, obrigado e é isso. Eu espero a gente em breve estar de novo dividindo cena, estar no palco e sucesso Sim. para você, viu? Que venham Eu mais quero. peças, que a gente possa ver muita coisa sua ainda. Obrigado, desculpa, eu sei que eu falo pra caramba, eu sei que você vai ter que colocar muito pi, a minha mãe vai brigar comigo, mas eu não gosto de fazer um personagem, eu gosto de ser quem eu sou mesmo, que eu acho que é bacana. Obrigado pela oportunidade, obrigado por você ser um companheiro tão fiel, de ter realmente me pego pela mão e falar, você está num momento de transformação e olha, quem sabe ir por aqui pelo budismo pode ser bacana, e isso mudou a minha vida, de fazer parte do budismo de Nichiren e de ter essa prática, de entender toda crise como oportunidade e de ter você que é bem mais novo do que eu, mas como um orientador às vezes dentro desse caos que a gente se perde, porque eu me propus depois que eu vivi essa realidade, né, que foi justamente a minha entrada no budismo foi quando meu pai morreu, que foi essa evolução inteira, que tudo está interligado e assim, e você está no centro dessa história de alguma maneira. Então, obrigado por estar aqui, desculpa por falar muito,
Tomei um monte falou de, o suficiente, falou. tomei um monte de café para poder caber no tempo. Eu tô vendo você bem agitado mesmo. Eu falei, nossa, ele tá falando rápido assim, ó. Eu tô preocupado com o tempo. Que tempo. Eu comecei a vida como produtor, Guilherme. Entendeu? Eu comecei como produtor.